Quero convidar você a voltar ao texto que lemos logo no início do culto, de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 25. Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 25. Quero dizer que esse é um texto onde Paulo está falando sobre os relacionamentos familiares, marido e esposa, e o que eles devem um ao outro. Mas eu gostaria de focar exatamente, como nós não estamos aqui tratando neste momento sobre família, mas é o amor do marido para com a esposa deve estar espelhado no amor de Jesus para com a igreja. Mas eu quero focar e eu quero fixar aqui o meu olhar para desvincular um pouquinho neste momento, nesta pregação, da questão do marido, mas pensar no grande amor de Jesus pela igreja. Esse texto há muitos e muitos anos me chamou a atenção quando a Bíblia diz: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E eu dizia, um dia eu ainda paro para fazer uma pregação bem específica sobre esse texto, porque você pensar em alguém que amou como Jesus amou, e eu quero chamar a sua atenção aqui que o texto não está dizendo que ele amou aqui o mundo todo, e quero ser bem enfático nisso. A Bíblia está dizendo que Cristo amou a igreja, e ponto. Esse não é um texto que Paulo está preocupado em dizer que Deus ama todos os seres humanos, que Deus se preocupa com os animais, que Deus se preocupa com a sua natureza. Não. Paulo está preocupado com a igreja de Éfeso, como com todas as igrejas, e ele tem uma preocupação de dizer ao coração da igreja: Cristo amou você, igreja. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios capítulo 5. Vamos colocar de pé. Efésios capítulo 5, a partir da segunda parte do versículo até o versículo 27. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vamos orar ao Senhor. Quero convidar as professoras, professores à frente com as crianças. Nós vamos orar por elas, por nossas vidas nesse momento. Precisa ter essa alegria quando você vier para a igreja, rever os seus irmãos em Cristo. Alegria de ver seu irmão, e seu irmão não se assustar que você está alegre, de que você está se dirigindo a ele com alegria para abraçá-lo. Não é? Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos. Deus amado, nós te agradecemos por cada criança aqui presente. Nós louvamos também por suas professoras e professores, pelos voluntários que ajudam também no departamento infantil. Nós te agradecemos, ó Deus, por cada adolescente, jovem, adulto, idoso da tua igreja. Nós louvamos e clamamos e pedimos a tua bênção, de forma, ó Deus, que cada professor, cada professora
possa também transmitir o amor do Senhor Jesus por esses pequeninos, por tua igreja, e dá-nos entender a beleza da tua palavra. E, ó Deus, como igreja, isso faça diferença nos nossos corações. Nós te oramos, Pai, assim. Nós te bendizemos, no nome de Jesus, e para a glória dele, hoje e sempre. Amém. Poder sentar? Nós entoamos louvores tão preciosos. Aprendam de mim. Com quem nós poderíamos e de quem nós poderíamos aprender sobre o amor e aprender a amar, como nós precisamos, como diz o próprio texto bíblico e o canto que nós entoamos. Aprendam de mim e olhar para o amor do Senhor Jesus Cristo para cada um de nós, olhar o amor do Senhor Jesus Cristo para os seus apóstolos, homens tão perfeitos quanto eu e você, tão carentes da graça, da misericórdia, do perdão de Deus. Não tinha nada de santo, nenhum deles era santo, e nem o são no momento por mérito pessoal. Todo cristão é um santo, é um separado para a glória de Deus, para a obra, nesse sentido sim, mas não tem nenhum santo, nenhum perfeito, nem os apóstolos, eram terríveis, como também os outros cristãos, como nós também. Não fora a graça de Deus sobre as nossas vidas, quem seríamos nós? E entoarmos louvores tão belos falando sobre o amor e o sacrifício de Jesus por nós, isso deve fazer muita diferença para nós como igreja, como nós nos vemos como igreja, como nós conversamos e falamos sobre a igreja, porque não é a igreja minha ou sua, mas é a igreja de Jesus, nós não podemos esquecer isso. Paulo, como dissemos no início do culto, logo no texto inicial, quando lemos, para entender o sentido de tudo que vamos estar fazendo, inclusive celebrando a ceia, que é símbolo do amor e do sacrifício de Jesus por nós. Dia 12, agora, sexta-feira, a Igreja Presbiteriana do Brasil, em toda a nação, comemora 157 anos de organização aqui da chegada do missionário Ashley Greenside, quando chegou no dia 12 de agosto de 1859, na Baía da Guanabara. Quando tempos depois, franceses foram mortos, digo antes, no intuito, bem antes, séculos antes, quando queriam trazer o Evangelho para a nossa nação, para que o Evangelho fosse pregado na sua pureza e inteireza. Mas foram mortos e foram traídos por Villegagnon, e foram jogados, esfolados, pescoços cortados e jogados ao mar, ainda em alto mar, para que fossem mortos, porque eram protestantes franceses que traziam o Evangelho para tentar libertar a nossa nação de tanta crendice e tanto ensinamento errado. Mas Paulo então escreve aos Efésios, olhando para o sacrifício, olhando para a comemoração do aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil, e pensando neste mês, que é o mês do aniversário da Igreja Presbiteriana, eu fiquei pensando como nós precisamos olhar, e temos falado muitas vezes sobre isso, além da denominação, e nem ficamos apaixonados e morrendo por denominação, porque entendemos que quando nós amamos a igreja, então nós podemos servir a denominação, mas por amor ao Senhor da igreja. Paulo então escreve à igreja de Éfeso mais ou menos pelo ano 62, 63 depois de Cristo. E mais ou menos 30 anos depois, quando o Apocalipse é escrito, quando passaram-se pelo menos 3 décadas dessa declaração de Paulo, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, declaração que não está repetida em abundância nas outras epístolas. A igreja de Éfeso teve esse grande privilégio de receber esse ensinamento como nós o temos hoje, mais um pouquinho mais de 3 décadas depois. A igreja de Éfeso recebe agora uma nova carta, onde Deus fala através do apóstolo João, trazendo a revelação. Ele diz: olha, eu conheço muito bem a igreja de vocês. É o próprio Deus falando da igreja, é Deus quem está falando ao anjo da igreja de Éfeso, ao mensageiro, ao pastor da igreja de Éfeso, dizendo: olha, isso aqui você vai ler para a igreja. Eu conheço a perseverança de vocês.
Eu conheço a preocupação doutrinária de vocês. Eu conheço que vocês não aguentam falsos apóstolos. Vocês já testaram e já foram aprovados, reprovando esses falsos apóstolos. Agora, eu tenho uma coisa contra vocês. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Vocês são ardorosos na defesa da doutrina. Vocês têm preocupação em distinguir o verdadeiro do falso. Vocês se preocupam em colocar em prática essa doutrina, em defender essa doutrina. Vocês têm pontos muito fortes. Vocês são perseverantes em muitas coisas. Agora tem uma coisa que é essencial, que está faltando a vocês. Vocês precisam voltar ao primeiro amor. Tem, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A igreja de Éfeso ouviu essa palavra dura. E como nós precisamos ouvi-la de tempos em tempos e pensar no Senhor, será que eu perdi o primeiro amor? Ou será que eu estou nesse processo de perda desse primeiro amor? Já não tenho mais prazer em ler a tua palavra, já não tenho mais prazer de orar, já não tenho mais prazer de louvar, já não tenho mais prazer de estar em comunhão com a igreja, já não tenho mais prazer de servir os ministérios, já não tenho mais prazer de participar de nenhum grupo de relacionamento, seja grupo de oração no lar, seja um pequeno grupo, e de repente nós começamos a esfriar, e o amor vai esfriando. Mas Deus nunca desiste de nós, como não desistiu da igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Faça sempre um check-up. E já de alguns anos a gente tem colocado sempre no mês de janeiro, faça um check-up. E muita gente faz check-up brasileiro, muitos cuidados de saúde e tudo. Mas olha, não descuide da sua vida espiritual. Faça sempre um check-up. Verifique como está pulsando o seu amor. Mas Paulo vai então dizer à igreja de Éfeso aqui, mais ou menos no ano 62, 63, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E é muito interessante que Paulo tenha escolhido uma palavra dirigida pelo Espírito Santo para essa escolha proposital. Paulo não escolheu o verbo ao dizer Cristo amou, ele não escolheu erao, de onde vem no grego eros, erótico. Não, ele não falou sobre esta paixão profunda sexual que é bíblica e normal dentro de tudo que Deus estabeleceu para o casamento, sem nenhum problema. Não há nenhum problema no erótico para o casal dentro de tudo que a Bíblia fala, nenhum problema. Mas Paulo não estava tratando desse amor sexual. Paulo também não tratou do fileo, que era o amor de amigos, amizade. Você tem filosofia, sofia, sabedoria, amigo da sabedoria. Não era essa amizade familiar. Não era isso que Paulo estava falando quando disse Cristo amou a igreja. Paulo, quando diz, ele usa uma palavra que a igreja, pelo Evangelho, veio trazer luz para o mundo grego naquela época, para os filósofos. Paulo usa a palavra agapao. E esse verbo de onde a gente tem, por exemplo, o ministério ágape, amor. Esse amor, sim, Paulo vem destacar. É o amor sacrificial. É o amor que não guarda, por hipótese alguma, resquícios de egoísmo. É o amor que não procura satisfação própria. É o amor que não é afeição como resposta a uma afeição recebida, simplesmente como resposta, não. É o amor que luta pelo mais alto bem, não próprio, mas da pessoa amada, e que nesse caso Cristo amou a igreja. É o amor espontâneo, é o amor abnegado, é esse amor que Jesus diz lá em João 10, ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a sua própria vida pelos seus amigos. E é isso que o Senhor Jesus Cristo ensina. Paulo não pode falar desse grande amor sem se preocupar em explicar. E muitas vezes, às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, será que como igreja a gente para um pouquinho para pensar o que nós estamos fazendo? Será que a gente para pensar no amor de Jesus por nós? E se nós de fato, por nossas palavras, pensamentos, ações, se nós testemunhamos e mostramos o nosso amor por Ele? Paulo vai dizer, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Com essa pequena e simples expressão, e a si mesmo se entregou por ela, Paulo está querendo lembrar a igreja, e dizer, igreja, lembre-se que Jesus amou tão sacrificialmente,
ao ponto de se entregar na cruz. Essa é a ideia que Paulo quer trazer para a igreja. Nunca esqueça a cruz. Foi para onde Jesus foi, não porque os homens quiseram, mas ele foi por amor. Ele a si mesmo se entregou. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu e você, nós não podemos esquecer isso. Mas por quê? Qual o propósito de tamanho sacrifício de Jesus ao se entregar na cruz? Às vezes falamos de forma tão simples assim, não, ele se entregou para perdoar os nossos pecados. E às vezes talvez nós não nos damos conta do que Paulo fala aqui. Quando ele diz Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, ele diz para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Sabe qual o propósito do sacrifício de Jesus pela igreja? Foi santificar e purificar a igreja. O que é igreja? É reunião de pessoas. Isso para os gregos, qualquer reunião de pessoa, ou seja, uma assembleia de cidadãos era uma eclesia, uma igreja, é um termo grego. Igreja, o nome igreja no grego, eclesia, não era só para gente religiosa, não, ou gente que defende alguma religião, alguma crença. Não, muito pelo contrário, era qualquer reunião de pessoas. Só que aí o pessoal dizia, que eclesia, que reunião de pessoas é aquela? É um grupo chamado aí de cristãos, eles seguem um Deus chamado Jesus Cristo. Pronto, é uma eclesia de cristãos, é uma igreja de Cristo, de cristãos. E essa igreja é que é amada pelo Senhor. E Paulo então vai dizer que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. O seu amor foi tão grande que ele se entregou com um propósito duplo aqui, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O propósito do sacrifício de Jesus foi santificar e purificar um povo, pessoas que creem no seu nome. Santificar no sentido positivo de separar para a boa obra que Deus tem para as nossas vidas. Purificar no sentido de tirar os nossos pecados, é o sentido, o lado negativo, teologicamente falado, de tirar a culpa que estava sobre mim e sobre você. A culpa por causa dos nossos pecados foi lançada sobre Jesus na cruz. Esse duplo propósito, eu e você, nós não podemos esquecer jamais. Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificar e purificar a igreja. Muito embora seja algo que Deus vai fazendo nas nossas vidas, nos purificando ao longo da nossa caminhada, nos santificando sim, mas Paulo aqui está usando um verbo no grego que trata do passado, de um ato que ele fez. É que Paulo está querendo dizer, na cruz do Calvário, foi na cruz que ele consagrou aqueles que haveriam de crer nele. Foi na cruz e pelo sacrifício da cruz que ele purificou, que ele perdoou os nossos pecados. E haveria, com certeza, e continuará a nos purificar e perdoar os nossos pecados. Esse foi o propósito do seu sacrifício: purificar e santificar. Mas de que forma? Paulo diz aqui sobre esta purificação, e ele diz, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Há duas formas aqui pelas quais, dois símbolos que Paulo então vem trazer. Está lá em Tito, se você puder abrir, antes de Hebreus, já pertinho do final do Novo Testamento. Tito, no capítulo 3. Tito, capítulo 3, os versículos de 4 a 8. É o mesmo Paulo que escreveu aos Efésios, ele escreve aqui a Tito, seu discípulo. Tito, capítulo 3, os versículos de 4 a 8. Essa purificação ela vai ocorrer e ela vai estar figurada de duas formas aqui. Paulo diz lá em Tito 3, de 4 a 8, a partir do versículo 4, Paulo diz: quando porém se manifestou a benignidade, a bondade de Deus, nosso Salvador, perceba bem agora, e o seu amor para com todos, e ele está falando da igreja,
não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Não foi por obras. Novamente Paulo traz esse ensinamento. Não por obras de justiça praticadas por nós, Tito 3,5, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, é graça de Deus, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Paulo vai dizer: nós não fomos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para fazermos boas obras. Mas Paulo vai dizer então: olha, é misericórdia de Deus. Salvação na nossa vida é misericórdia de Deus. Graça é esse favor que nós não merecemos. A misericórdia é: eu mereço o castigo e Deus não me castiga. Eu não tenho nenhum mérito que eu possa ser salvo, pelo qual eu possa trocar por minha salvação. Mas então Deus deixa de me condenar por misericórdia dele. E então entra a sua graça, o seu favor. Eu não mereço favor. Entra a sua graça para salvar a minha vida. Entra a sua graça para estender a salvação para mim e para você. E Paulo então vai falar sobre esse lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A figura que Paulo quer trazer dessa lavagem de água pela palavra, ela é dupla aqui. Ele está dizendo que nós somos santificados e o batismo acontece na nossa vida. Veja, não é o batismo que nos purifica, mas o batismo é um sinal de algo que já aconteceu. Quando nós somos batizados, quando o pessoal está fazendo cristianismo básico, quando você foi batizado, crendo no Senhor Jesus Cristo, aquele é um sinal visível de uma bênção, de uma graça invisível. Você creu no Senhor Jesus Cristo, você o confessou como seu Senhor e Salvador. E daí porque a palavra, não só a lavagem de água, mas é a lavagem de água pela palavra. Ou seja, Paulo está trazendo a figura do batismo e a figura da pregação do Evangelho. Nós precisamos destas duas coisas. Precisamos ouvir o Evangelho, para que essa palavra purifique o nosso coração. E nós somos levados ao batismo, reconhecendo o senhorio de Jesus, reconhecendo que Ele é o nosso Senhor e Salvador. O próprio Senhor Jesus Cristo falou que esta palavra santifica. Lá na sua oração ao Pai, em João 17, Jesus ora ao Pai e diz: santifica-os na verdade, na palavra, na tua palavra. É a oração que Jesus faz lá em João, capítulo 17, no versículo 17. E orando ao Pai é que Ele pede pelos seus apóstolos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É isso que Jesus diz, quando Ele está orando pelos apóstolos, pedindo que Deus pudesse estar consagrando, santificando o coração dos apóstolos. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus, ela nos consagra, ela nos santifica, ela nos ensina como é que nós devemos viver e andar, o que é que nós devemos fazer, em que nós devemos pensar, como nós devemos falar. Esse é o agir santificador do Espírito Santo. E quando nós somos levados ao batismo, pelo batismo nós testemunhamos que cremos em Jesus. Não é a água do batismo que purifica a mim e a você, nem a nenhuma criança, nem a nenhum adulto, não. A água é o simbolismo de purificação de algo que já aconteceu. Crendo em Jesus, os nossos pecados são perdoados. E quando nós, então, recebemos o batismo, nós estamos testemunhando que as pessoas, existiam outras formas de batismo, de outros grupos religiosos. Mas alguém dizia: e por que os cristãos batizam e usam água? Que simbolismo é esse? Então eles iam dizer: a água traz o simbolismo da purificação. Jesus perdoou os nossos pecados, lavou o nosso coração. E nós recebemos o batismo como um símbolo daquilo que Ele fez no nosso coração, na nossa vida. Não é o símbolo que nos purifica, mas o símbolo ele traz o significado
daquilo que já foi feito. Veja bem, a igreja, ela é alvo desse lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ou seja, agora você para com mais profundidade e propriedade. Por que Jesus morreu? Qual a finalidade do seu amor? Foi morrer pela noiva. Foi olhar para a igreja e dizer: eu amo esta noiva. É o noivo dizendo: eu amo a noiva. E essa noiva, ela não tem nenhuma beleza nela. Quem vai torná-la bela sou eu. E eu já começo pelo lavar. Eu vou limpar ela moralmente, espiritualmente, porque eu quero que ela seja a mais linda de todas as noivas. Que coisa bonita Jesus faz com a igreja. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O propósito do sacrifício que nós vamos celebrar, da entrega de Jesus do seu corpo, do seu sangue, o propósito foi santificar e purificar a igreja como noiva. Foi o propósito do seu sacrifício. Mas qual o propósito de santificar e purificar a igreja? Por que é que o Espírito de Deus quer santificar e purificar a mim e a você como igreja de Jesus? Por que esse trabalhar de Deus nas nossas vidas? É porque o noivo, Jesus, quer apresentar essa igreja como a mais bela de todas as noivas. Naquela época e hoje, a noiva, ela procurava apresentar-se a mais bela possível. A grande diferença para Jesus e a igreja é que a noiva usava os recursos pessoais, os recursos dela. A noiva procurava usar os seus recursos. Jesus está dizendo: não, nesse caso sou eu vou investir, porque eu quero essa, a mais bela de todas as noivas. Lá em Apocalipse 21, antes de nós vermos o vídeo, Apocalipse capítulo 21, versículo 2, a Bíblia nos diz lá, Apocalipse 21, já no final do Apocalipse, versículos 1 e 2, o apóstolo João, Apocalipse 21, versículos 1 e 2, diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. A noiva da igreja. A noiva é a igreja. O noivo é quem? Quem é o noivo? Jesus Cristo. Ele faz tudo para que eu e você, a igreja, possamos ser a mais bela noiva. Há um vídeo que me chama muita atenção, eu vou pedir para o pessoal liberar esse vídeo. Isso é a entrada de uma noiva numa igreja. Bonita a noiva, né? Olha a seriedade do noivo. Que noiva bonita. E a noiva está entrando. Vocês não imaginam como foi meu casamento.
Eu não vou contar o casamento aqui. Mas quando eu estava preparando a mensagem, eu comecei a pensar, puxa, ninguém que encostasse para dizer assim, eu não estava lá muito bonita. O quê? Você ia bater na restauração. Para o noivo, é a mais bela. A mais bela de todas as noites. O pessoal inventa de fechar a porta e não fica de costa, noivo, não olhe, e é um monte de treleleu para ter aquele impacto da visão da noiva. Nós tínhamos um motorista particular na época, o meu irmão, encostado a mim, o Roberto dirigiu o carro com ela, e naquela época não tinha celular, pensa o estresse, passou na porta da igreja, olhou e disse, não, ele não chegou não, bora lá, dá outra volta de quarteirão, e dá outra volta, e vamos dar um passeio no Recife até o noivo chegar, para dar um tempo o noivo chegar. E eu lembro que estava em casa, e papai tinha me alertado, e quando eu chegamos, morando em Olinda, acho que faltavam uns 20 minutos para o horário marcado do casamento, e quando eu cheguei na sala, talvez ele tenha esquecido, mas eu lembro que ele olhou e disse, o quê? E eu olhei para mim, eu já estou pronto, vamos embora. Ele disse, a barba, eu falei para você fazer a barba o dia todo, eu lembrei a você, quando eu passei a mão, estava lá, espetado, corri, fazia a barba e já pronto. O noivo tem que se aprontar, sim. Mas qual é a expectativa? Às vezes eu fico pena dos noivos, viu, pegar? Todo mundo fica olhando para a noiva. Olha, me dá uma pena tão grande como celebrante, que eu sempre digo, eu entro, pode observar, eu entro na hora que o noivo vai entrar. Estou nem aí para as testemunhas, pode entrar, testemunha para um lado, para o outro. Aí quando vem um noivo, eu digo, pronto, eu fico olhando de onde eu tiver, digo, olha, qual é a música do noivo, porque quando ele começar a entrar, eu quero entrar, para pelo menos receber o bichinho. Porque todo mundo recebe a noiva, todo mundo fica de pé para a noiva, toda aquela celebração, todo aquele valor. Quando você pensar na igreja, lembre-se disso. Jesus amou a igreja, um amor tremendo. Ele quer a sua igreja como a mais bela. E Paulo tinha uma visão tão bonita desse casamento, o noivo Jesus e a igreja, que ele fala lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 11, é um texto belíssimo, simples, mas profundo e belo. 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 2. Segunda Coríntios 11, versículo 2. Diz Paulo, 2 Coríntios 11, 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado. Olha como Paulo fala à igreja de Corinto, eu estou preparando vocês. Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Paulo está dizendo, eu zelo por vocês com zelo de Deus, porque eu estou preparando vocês para apresentar vocês, igreja, como virgem pura a um só esposo, que é o Senhor Jesus Cristo. Pare de falar mal da igreja. Você está falando da noiva de Cristo. Se você tiver mais idade do que eu, ou se você tiver autoridade como pai, mãe, ou outras autoridades, pode ter certeza, se eu não brigar com você, eu vou dar as costas, eu vou sair. E você entenda que se eu não puder bater boca com você pela igreja, eu não vou aguentar ouvir você falar mal da igreja. Que a igreja somos nós. Mas não é por isso. É porque a igreja é a noiva de Cristo. É a noiva de Cristo. Cristo não deu as costas à igreja. Cristo não desprezou a igreja. Cristo não falou mal da igreja. Muito pelo contrário, ele sabia os apóstolos que tinham. Francis Fox, comentarista bíblico, ele diz: Cristo vê a igreja com todas as suas fraquezas e falhas, e ainda assim a ama como a seu próprio corpo. A igreja não é o corpo de Cristo. E procura
a sua verdadeira santificação, a santificação da igreja. Cristo ama a mim e a você tão profundamente, que o coração dele é partido quando eu e você caímos em pecado, quando permanecemos no pecado, quando nos afastamos da igreja, quando não vivemos a igreja com amor e dedicação, como ele nos amou a ponto de se entregar por nós. Ele amou a igreja, irmãos, não porque ele vê ou viu alguma beleza em nós, alguma beleza na sua igreja, não, porque não há. A não ser, a igreja passa a ser bela quando Jesus age nela. Quando Jesus pega o alcoólatra e liberta do alcoolismo. Quando Jesus pega a meretriz e prostituta e transforma essa mulher numa mulher de família, que casa e tenha filhos e honra a Deus. Quando ela pega homens que são ladrões, que roubam, que enganam, que mentem e transformam o seu caráter, a igreja se torna bela por isso. Porque aquele passado que nos sujava foi lançado sobre a cruz do Calvário. Esse é o amor de Jesus. Quando nos preocupamos, quando cuidamos como pastores, como presbíteros, como líderes de pessoas, é porque a noiva não é nossa. Temos que ter o zelo que Paulo teve, de apresentar essa igreja pura, virgem, para o único esposo, que é o Senhor Jesus Cristo. Não há beleza em nós, a não ser a partir de quando Jesus age na nossa vida e transforma a nossa história. Os costumes nupciais eram belíssimos. Hoje em dia você tem uniões e casamentos que podem acontecer praticamente quase que no mesmo dia. Às vezes uma brincadeira. Mas os preparativos eram impressionantes. Só para você ter uma ideia rápida, havia primeiro o compromisso, que era mais sério do que o nosso noivado. Nesse compromisso havia um voto matrimonial. Ele era recitado e ele era aceito diante de testemunhas. A bênção de Deus era invocada sobre esses que estavam assumindo o compromisso. Pensem em José e Maria, eles passaram por esse processo. Primeiro o compromisso. A partir daí, então, os noivos já eram considerados esposo e esposa, mas não mantinham um relacionamento sexual. Eles ficavam aguardando o momento ainda da festa. Por isso que a Bíblia diz: Maria era desposada com José, lá em Mateus 1,18. Ou seja, ela está compromissada, é um compromisso deles, entre eles, mas que foram feitos votos diante de testemunha, invocada a bênção de Deus. E agora havia, depois do compromisso, um intervalo entre o compromisso e a festa. Havia um período para que o noivo pudesse, se ainda não tivesse feito, ele pudesse pagar o dote ao pai da noiva. Até hoje eu estou esperando o dote, o pagamento. Os noivos iam se preparar, ele e ela ainda mais, para ser a mais bela de todas as noivas. E então, quando toda a festa, quando tudo já estava legalmente organizado, pago, tudo direitinho, pelo menos o dote, a festa organizada, tudo pronto, quando estava tudo bem encaminhado, marcava-se então a data. E então o noivo ia com os seus amigos com tochas. Devia ser algo belíssimo, imagine naquela época. Iam com tochas, não iam procurar Pokémon Go, iam procurar a noiva, iam buscar a noiva. Era alegria. Lá ia o noivo buscar a noiva para o local da festa. E traziam os amigos do noivo, debaixo de tochas, naquela iluminação, traziam então a noiva e o noivo para a festa. E festas que duravam algo em torno de 7 a 14 dias. Eu estou esperando aí de alguns noivos aqui da igreja, alguma festa assim, de 7 a 14 dias, uma semana de festa aí para a igreja. Veja que maravilha. Mas veja como era o casamento naquela época. E daí então você começa a pensar: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele está preparando, por isso que é como se fosse entendido o seguinte: Cristo desposou a igreja, desposou, digo, na cruz, o seu compromisso ali. E nós estamos agora aguardando as bodas, as festas, quando Ele vier buscar a sua igreja.
Esse é um tempo em que a noiva, eu e você, que a igreja precisa se preparar para a vinda do Senhor Jesus Cristo, para a grande festa. E essa beleza é tão grande da noiva, tão grande, que há um hino nosso, que nós já cantamos, belíssimo, a pedra fundamental. Eu acho esse hino lindo demais. Uma outra versão de uma estrofe diz: para ser a sua santa esposa, para ser sua santa esposa, ele, Jesus, do céu, desceu e a buscou, e por sua vida ele morreu, e com seu próprio sangue a comprou. Que noiva! Mas mais do que noiva, que noiva! Deu a sua vida para torná-la a mais bela de todas as noivas. A segunda estrofe do nosso hino diz, preste bem atenção: a pedra preciosa que Deus predestinou é Jesus, a pedra angular, principal. A pedra preciosa, diz o hino, que Deus predestinou, sustenta pedras vivas, eu e você, sustenta pedras vivas, que a graça de Deus, que a graça trabalhou. E quando o monumento, a igreja como um todo, não só pedras agora isoladas, mas quando o monumento surgir em plena luz, a glória do edifício será do Rei Jesus. Eu chego a me arrepio, não é o frio, é arrepio mesmo, pensar, meu Deus, imagina essa igreja de todos os povos, cristãos de todos os povos espalhados sobre toda a face da terra. Imagine na vinda de Cristo essa igreja reunida, e as nações boquiabertas diante daquele fato. Jesus voltou, a sua igreja, a sua noiva, agora vai ao encontro dele, e as nações estarão perdidas e condenadas por não crerem no Senhor Jesus Cristo. O nosso maior investimento não é na indústria de cosméticos que fatura bilhões e bilhões em todo o mundo. Com um livro de Augusto Cury, A Ditadura da Beleza. Está todo mundo preocupado, ninguém quer envelhecer, todo mundo quer ficar o mais belo, a mais bela, e os homens estão entrando nessa, e a indústria toma dinheiro e dinheiro, é cabelo, é pele, puxa aqui, puxa ali, puxa acolá, o cara está ficando todo puxado. Minha sogra já disse: vou pintar o seu cabelo tem que ter a cor. Não, deixe meu cabelo quieto, eu estou feliz com o meu cabelo, e quem quer pintar, pinte, quem quer ajeitar, ajeite, quem botar shampoo, isso, você pode cuidar como você quiser com o seu corpo diante de Deus, tá certo? Não fazendo absurdos, não sendo infiel com Deus, ok, mas veja, a igreja de Jesus, eu posso cuidar de mim, entre aspas, mas da igreja de Jesus cuida o noivo, da noiva cuida o noivo, é o noivo que cuida dela. Ela se preparou, a minha noiva, e nós, cada um, tanto eu como ela, com o que a gente e os nossos pais podiam e com o que a gente tinha. E eu costumo dizer, não sou nada contra a festa, nada disso, mas o que eu digo é: faça dentro do que Deus determina e seja feliz. Seja feliz. Pois o mais importante é o casal diante de Deus. O que mais devemos ansiar é por estar na presença do noivo. É a igreja de Jesus na presença, é a noiva na presença do noivo. A igreja de Jesus, não esqueça isso. A igreja de Jesus, a noiva, ela é e sempre será o eterno deleite, prazer e amor do noivo. E é isso que toda mulher deseja. Ela não quer história de outra na frente dela, ela não quer história de amante. O pessoal brinca muito assim: a igreja é a amante do pastor. Se você não sabe, o pessoal brinca com ele. Não, que o pastor se dedica à igreja, se dedica à igreja, se dedica à igreja. Se ele não tomar cuidado, ele não se dedica à esposa.
Pastor, nesse dia daria para a gente ter um gabinete? Dá não, dá não. Mas é porque eu estava pensando muito, quase de problema seu. Agora eu tenho que investir na esposa. Tem um tempo que eu tenho que ter com ela. Tem que sair, tem que passear, tem que conversar, tem que ir ao shopping, tem que ir a uma praia, tem que... Não, tem que dedicar tempo. Como você, esposo, tem que dedicar tempo à sua esposa. Como você, esposa, tem que ter prazer e tornar esse momento, como também o esposo um ao outro, o momento de estarem a dois, agradável. Como Cristo anseia pelo encontro com a noiva. A igreja não deve também jamais ser a outra do pastor, não. Porque aí é adultério do pastor e da igreja. Porque a igreja é noiva de Jesus, ela não é noiva do pastor. A igreja é noiva de Jesus. Então você tem que viver para a glória do noivo, para a alegria e prazer do noivo, que é o Senhor Jesus Cristo. A igreja que ama o seu noivo, mas a igreja que foi como noiva, amada pelo noivo, pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu e você temos que ver como nós vivemos o cristianismo que nós professamos. Por isso que eu e você, nós temos que pensar o que nós falamos da igreja. O que nós falamos da igreja. Talvez então você agora entenda quantas vezes você veio falar da igreja e você não teve o meu apoio. Quando muitas vezes eu quis parar e dizer, para um pouquinho, pense isso daqui. Olha os apóstolos de Jesus, olha, é a igreja de Jesus. É por isso. É por aí não ter pregado, mas entender, é a igreja de Jesus. É a noiva de Jesus, então eu tenho que amar essa noiva. Eu não sou noivo, eu faço parte da noiva. Então falar da noiva é me atingir também, é mexer com os meus brilhos. Eu sou a noiva de Cristo, eu não sou o noivo, eu sou a noiva. Você falou da igreja de Jesus, me fere, me atinge. Mas hoje eu já quero dizer diferente, mais do que me atinge, você está atingindo o noivo. E se você não viver como cristão de forma digna, você desonra o noivo, ao Senhor Jesus Cristo. Então, ame a noiva, ame a igreja de Jesus, e ame ao noivo, acima de qualquer coisa. Como noiva, como igreja, precisamos amar ao noivo. Eu quero terminar com um pensamento de um grande pregador, John Stott, falecido há pouco tempo atrás. Um grande pregador, um homem muito culto, muito inteligente, mas um homem de uma simplicidade impressionante. O que se fala a respeito dele. Ele escreveu e ele fala como uma pessoa muito douta, muito culta, o inglês, John Stott, muito respeitado no meio evangélico. Anglicano, episcopal, pastor. Ele escreveu dizendo o seguinte: na terra, a igreja frequentemente está em trapos e farrapos. Preste bem atenção, a igreja na terra frequentemente está em trapos e farrapos, manchada e feia, desprezada e perseguida. Um dia, porém, ela será vista pelo que ela é, nada menos do que a noiva de Cristo. Um dia, porém, será vista pelo que ela é, nada menos do que a noiva de Cristo, sem mácula, nem ruga, sem qualquer deformação, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, bela e gloriosa. O noivo está preparando esta noiva para o encontro com ele. A igreja é esta noiva. Você é noiva de Jesus. Não fale mal da noiva. Não viva mal como noivo. Não julgue mal a noiva de Jesus. Ela está sendo preparada para o encontro com ele na glória, no dia que ele determinou. Que Deus, pois assim, nos abençoe.